Boa noite a todos. Estamos realizando nesse instante a APROSIM, que é a técnica energética grupal, patrocinada pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Meu nome é Carlos Menezes, sou voluntário docente na APROSIM, né? E às segundas-feiras nós realizamos a APROSIM, como falei antes, é uma técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância, né? Realizada desde 2003, tem mais de 20 anos, né? Se você quiser adquirir nosso livro Assistência Energética Planetária e ter mais informações sobre o que, como realizar a APROSIM com os seus amigos, com sua denominação ou com o grupo que você quiser, compre nosso livro em nosso site, né? Vou deixar aqui a nosso QR Code. Você pode ler com a sua câmera de celular e ir na nossa lojinha Evolua App, onde você vai poder comprar nossos cursos, nossos livros e ter mais informações sobre o que é a APROSIM, sobre o que é Conscienciologia, sobre o que é saída do corpo, clarividência, clareaudiência, todos esses demais cursos, temos mais de 50 cursos, ok? A ProSim começa às 18h50, vai até às 20 horas e 5 minutos. E nesse instante, nós nos reunimos em videoconferência para fazermos relatos se houve algum fenômeno de clarividência, clareaudiência, saída do corpo, ok? Sempre às segundas-feiras aqui a ProSim. Estamos aguardando o pessoal de Jundiaí, São Paulo, onde é a nossa sede, ok? E assim que eles entrarem, vamos fazer esses relatos. Só um instante. Ok, Congelou. opa. Ah, agora eu ouvi. Então tá, então você já pode assumir daí que deu um probleminha na minha câmera, Tânia. Ah, é? Ok. Tá ok. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Carlos. Vamos iniciar aí, né, os relatos, né, da Procim de hoje. Aplicando o arco voltaico, eu fiz uma boa preparação antes de aplicar o arco. Aplicando arco voltaico na Isabel, eu senti as energias percorrerem por todo o holossoma dela. Elas subiam e desciam rapidamente. Senti bastante acalmia na hora de passar essa energia, enviei energias fraternas. E eu pude, assim, eu percebi, não é que eu vi, eu percebi a mãe dela, me veio à mente, na hora que eu estava aplicando o arco nela. Recebendo o arco dela, eu estava recebendo e ao mesmo tempo aplicando na Silvia. Eu pude perceber a presença do amparo, recebendo, eu recebi energias fraternas, amorosas, e eu entrei em EV na hora que eu estava recebendo. E aplicando na Silvia ao mesmo tempo, eu também percebi essa energia que subia, descia por todo o holossoma da Silvia, enviei boas energias, que ela recebesse onde ela mais necessitasse, né? Naquele momento, as energias. E percebi a presença do Amparo também ao lado dela, assim como ao lado da Isabel. Desde o início, né, o Amparo estava presente. No pilar, eu coloquei os pedidos da noite. Ele girava na cor violeta, envolvendo todos os aproximadores e os assistidos. Na UFIEXS grupal, bastante movimentação, muitos assistidos sendo tratados, né, naquele momento. Bastante equipe extrafísica de enfermeiros, médicos, paramédicos. Nas centrais, assim, eu vi muitas cenas, rostos, pessoas falando, comentando, e da serenosfera e dos evoluciólogos, eu pude perceber a presença da Serena, que estava aqui no campo. No Bolsão, parte um, exteriorizei para o quadrante América do Sul, para o FICIM Meio Ambiente, para o nosso Brasil, para o planeta, né, como um todo. Coloquei novamente os pedidos da noite e mais as filhas do Walter, que eu esqueci de colocar no início, né, que nem coloquei nos comentários lá que a gente envia. Aí enviei para Mariana, Neto de Almeida, para
Maiara Neto de Almeida, Gabriela Neto de Almeida Zani. As melhores energias para elas também. E nesse momento, né, do bolsão, eu percebi um ser azul. Era assim, mas dava a impressão que era feminino. Tinha assim, um rosto bem sereno, um rosto bonito. E nessa hora aí eu pude perceber o Roberto aqui no ambiente, ainda conversou, falou alguma coisa aqui. E também eu vi assim umas filas atrás de cada aproximador que estava aqui no aproximário. Eram pessoas para serem assistidas, foram aqueles que eles trouxeram e outros mais que chegaram, né, no momento, no início aqui da Aprocim. E todos eles foram assistidos nesse momento. O Roberto ajudava a direcionar, e hoje a Natália estava, mas só que ela estava sentada. Ela estava sentada, também como que participando do Aprocim. E estava quietinha ali, mas estava bem, estava com semblante bem sereno. No Bolsão Parte 2, Projeto Seta, nós enviamos as melhores energias, pude perceber a mudança de campo, gelou meu pé, gelou tudo aqui. Precisei pegar mais uma manta, ficou muito frio, muito frio. E assim eu percebi que nos dois colchonetes que a gente colocou, né, para o Walter, para a Virginia, e mais onde a Silvia está, que ela preferiu ficar na poltrona, que hoje ela iniciou o projeto Seta, eu pude perceber no alto do aproximário, assim, um aparelho como se fosse laser, mas eles irradiavam, assim, umas energias para eles que estavam ali deitados, para a Silvia, e depois eu percebi, assim, lá no alto, direcionando para todos os aproximadores. Eram umas luzes coloridas, tinha tudo quanto era cor. Eu sei que provavelmente tratamento, né? Era um aparelho extrafísico aí. E me veio que poderia ser laser, que é o que nós entendemos aqui. Agora não sei se corresponde. Então, e do mais eu fiquei exteriorizando bastante energia e estou bem. Desejo a todos uma ótima semana. Obrigada, boa noite. Sil? Eu levo ele para ficar. Deixa eu ver se está bem alto. Às vezes eu também. Boa noite. Hoje eu fiquei como assistida aqui no Projeto Seta, comecei hoje. Achei o campo bem diferente, principalmente na parte 2 da fase 5. Mas na fase 1, eu vi uma luz prateada que ficou até o final. No final, ela se apagou. Senti a presença do meu amparador e a presença da Natália desde o período da tarde. Na fase 2, eu fiquei como assistida, mas eu apliquei no Walter e na Virgínia. E recebendo da Tânia, que estava recebendo da Isabel, senti uma energia muito assistencial, sou muito grata às duas. Na fase 3, eu fiquei bem desconhecida, me senti acolhida, era um calor assim gostoso, tipo um abraço. Coloquei os pedidos de assistência de novo, ouvi muitos estalos, barulho de máquina, tipo um gerador, choro de novo. Semana passada eu também ouvi e percebi presença de equipes de amparadores diversos, especializados em várias coisas. Eu ouvi também uma música tipo um batuque de, sabe, tribo, de índio, assim, alguma coisa desse tipo. Na Central Extrafísica da Fraternidade, eu tive lembranças da minha infância na casa de uma tia. Muito lacrimejamento, né? Como eu falei. Na fase 5, na parte 1, coloquei novamente os pedidos de assistência, exteriorizei para minha oficina, para o meu quadrante. Na parte 2, eu me senti muito assistida, o campo é realmente diferente, tive muita descoincidência, teve muita assistência não só para mim,
Parecia que tinha muita gente sendo assistida aqui, muitas consciências. Ficou bastante frio. Acho que é isso. Fiz uma boa assim, grata a todos e boa semana. Olá, boa noite a todos. Na fase 1, eu senti o campo já bem tranquilo, bem formado. E ele me pareceu bem quente. Eu coloquei alguns assistidos já da noite que eu trouxe, e eles já me apareceram nessa fase. Na fase 2, aplicando o arco na Cris, eu percebi a Diminé em torno dela, houve uma expansão dessa Diminé, desapareceu a cabeça dela, e era só essa névoa branca, né? Eu percebi assim uma energia de bastante acolhimento, de paz e de tranquilidade, muito agradável. Recebendo, eu senti uma energia muito quente vibrando no meu frontochakra, e ficou assim durante o arco, vibrando bastante. Interessante que essa energia não corria, ela vibrava o meu frontochakra e saía impulsos pelos meus palmochakras. E aí, ao final, eu me senti bastante calma, bastante tranquila, uma sensação de bem-estar. Muito obrigada, Cris. Na fase 3, eu entrei e esses assistidos que me vieram à mente, na minha tela mental na fase 1, reapareceram aqui na fase 3. Eu girava muito rapidamente junto com o pilar, e esse pilar me pareceu bem longo, mas vinham os assistidos e eu girando junto com o pilar. Na fase 4, eu me descoincidi total. Eu ouvi até as chamadas para mudança das fases, né? Das centrais, mas eu não conseguia acompanhar. Muita descoincidência. Na fase 5, parte 1, eu entrei bocejando bastante, enviando energias ao planeta, à minha oficina, ao meu quadrante, e vieram novamente os assistidos da noite, principalmente uma amiga que eu trouxe hoje para ser assistida. Vieram muitas conversas, muitas frases, né? Principalmente da mãe dela, que está dessomada, né? E a mãe dela me falando algumas coisas. Eu entrei na parte 2 da fase 5 com um campo muito frio, realmente gelou muito o campo. Eu comecei a exteriorizar a energia, eu não sei porquê, essa energia descia do teto do aproximário na cor prateada e passava por nós, e aí descia em cada um dos aproximadores e era direcionado para o Walter, para a Virginia e para a Silvia. Eu senti essa energia correndo bastante, ela estava bastante gelada, né? Depois as cores delas mudaram do prata para o violeta e para o branco. E assim foi até o final. Eu acho que houve muita assistência nessa fase, eu senti realmente bastante, bastante amparador. Na fase 3 eu fiz uma boa assim e agradeço a todos por poder participar. Boa noite, uma boa semana a todos. Oi, boa noite, pessoal. Então, antes do início oficial, né? Então a Tânia começa a ler os nomes para a gente trazer aqui para o campo. Nessa hora eu percebi que tinha um aparelho extrafísico no teto do aproximário. No arco com a Silvana, ao receber, a energia muito acolhedora, muito gostosa, obrigada, quente, e eu percebi o meu campo amarelo alaranjado. O meu nucal pulsou muito, parecia que, sabe quando a gente fala assim, que o coração sai pela boca? Parecia que minha nuca ia sair da minha cabeça. E também, de vez em quando, o coração, né, eu percebia que ele batia mais forte. Ao exteriorizar para ela, eu percebi a cabeça dela crescendo muito, e principalmente o coronochakra. Eu tinha a impressão de que alguém estava do lado esquerdo dela, com as mãos sobre as minhas mãos, intensificando aí a energia. Na fase 3 do pilar, de repente era como se a gente estivesse numa arena, ou lá no tertuliário, né, que tem essa parte de baixo, que era a gente, e aí ficava como que numa arquibancada, algumas 4 fileiras pelo menos. Eu via consciências não humanas e também alguns orientais, como se eles observassem o que estava acontecendo de alguma forma.
Paralelamente a isso, eu vi algumas consegues rastejando no centro, aí depois começou a formar uma nuvem azul esbranquiçada, formou também umas plataformas, assim, elas eram colocadas ali e subiam e sumiam. E depois que isso aconteceu, o campo ficou amarelo. Na fase 4 da UFIEX Grupal, eu também vi o Roberto, ele também comentou alguma coisa nossa, né? Depois eu percebi que mexeram no meu bindu e na central extrafísica das energias, no meu coronochakra. A mesma sensação, de que estavam mexendo assim e depois puxavam alguma coisa. Nos planetas irmãos, eu vi um planeta oval. Ele tinha uma órbita diferente e eu achei interessante, eu fiquei olhando. Na fase 5, muita exteriorização de energias, né, para o oficina, para o planeta, para os assistidos da noite, não o pessoal do SETA. Eu também tive lembrança de uma fase da minha infância, eu brigando com um menino que vivia levantando a minha saia para ver a calcinha. Um dia eu me invoquei e parti para cima dele mesmo e briguei de rolar na rua. Lembrei disso, não sei porquê. Também vi um primo meu que já dessomou há uns 9, 10 anos, e achei interessante ele estar aqui, porque há alguns meses eu acordei e ele estava fazendo um arco voltaico. Então, pensei, de repente ele está se interessando aí pela conscienciologia, né? Ele já era aí desse lado de Umbanda, meio espírita, de repente, dessomado, está tomando algumas informações diferentes, né? Na segunda fase do bolsão, os assistidos, mas também me vieram novamente todos os assistidos já do SETA anteriores, né? Em algum momento eu vi alguma movimentação de energia na garganta da Silvia, mas não sei se é garganta ou o que é. Enfim, estava mexendo ali. É isso, tive uma ótima desassinto, bem. Muito obrigada a todos por mais uma noite bacana. Olá, pessoal, boa noite. Bom, aqui no início, para mim, eu percebi que o campo estava bem forte, já estava formado, porque quando começa a fazer a mobilização das energias, a MBE, já começa uma leve descoincidência. Aí eu fui aplicar primeiro o arco voltaico no Edgar, e foi interessante porque me veio bastante a geoenergia, praticamente o tempo todo, a geoenergia bem amarela e laranja saindo das minhas mãos, penetrando na cabeça dele e pelo soma todo dele. E recebendo, eu tive uma forte expansão do holochakra, principalmente da minha para-cabeça. Percebi durante todo aqui aproximo, muita assistência. Eu apaguei algumas vezes, voltei. No projeto SETA, eu estava lúcida, esterilizei bastante energia para os assistidos e bastante ectoplasmia. E foi isso, eu terminei bem, fiz uma desassimilação. Obrigada a todos e uma boa semana. Olá, boa noite a todos. Bom, vamos lá. Teve uma boa preparação. Assim como o Alberinis comentou, o campo já estava todo pronto aqui, forte, estava com uma presença muito forte. E eu senti uma forte dor na têmpora do lado direito, que irradiou para a nuca, né? E eu vi muitos rostos de crianças, né? Crianças. Imediatamente, quando eu vi esses rostos de crianças, eu senti um peso enorme nos ombros, né? Se tivesse pessoas em cima do ombro me empurrando para baixo, literalmente. No arco, aplicando a Berenice, as minhas mãos estavam ficando bem quentes, né? Eu vi bem na região do corona chakra dela uma luz muito forte, né? E consegui emanar todas as energias possíveis, recebendo. Foi uma sensação de paz. Aquele peso que estava nos meus ombros literalmente desapareceu. Foi bem interessante.
né? Então parecia que tirou todo aquele tensionamento que estava sobre meus ombros, as dores de cabeça simplesmente desapareceu. No pilar, na fase 3, eu observei como se fosse um leque, uma energia muito forte vindo da direita para a esquerda. Não dava para distinguir as cores, mas a sensação que parecia que era um preto e branco muito rápido, não dava para poder distinguir se era preto ou não, né? Mas era muito rápido a velocidade era muito rápida dessa energia, parecia que passava muito rápido pelos na minha frente, né? É como se fosse um leque. Uma dor muito forte na minha região do mediastino, né? Bem perto do coração, uma dor empontada, e voltou novamente uma dor no meu olho direito, bem forte. E logo em seguida eu comecei a sentir muito, muito frio, um frio enorme, muito grande. Quem está presente aqui, vou só mostrar um pouquinho, eu estou sem blusa, então eu não sou um cara de ficar com muito frio. Você estava vendo que realmente caiu muito a temperatura. E isso foi o decorrer até o final, né? Até na hora de desassimilar. Na fase 4 teve muita movimentação, e aí foi muito curioso, porque eu dessa vez senti uma pontada, como se fosse uma agulhada no meu antebraço direito, mas muito forte. Muitos rostos, muitas fisionomias, pessoas, crianças, jovens, vi muitos jovens aí olhando, acompanhando aqui todo o trabalho, e eu ouvi uma criança chorando, né? Eu ouvi, literalmente, foi bem nítido para mim. Eu olhei para trás, achei que tivesse alguma criança aqui por perto ou aqui na vizinhança, mas, enfim, eu escutei ela, eu consegui ouvir essa criança chorando. E na fase 5 foi interessante porque me veio imediatamente um ambiente como se fosse de praia, bem curioso, e muitos jovens, muitas pessoas jovens se divertindo, parece que buscando alguma orientação, né? Então parecia bem uma região de praia. Não dá para dizer porque eu não vi o mar, mas aquela sensação de região de praia com aquela vegetação bem típica, né? Em vários momentos fiquei descoincidido, ia e voltava, e eu vi também uma máquina muito grande, mas não dava para poder dizer o que que era, um equipamento enorme que ficava bem aqui no meio da sala, né? E era grande, não dava para saber o que que era, mas em vários momentos. Então começou e aparecia desde a fase 1 até a fase 5, momentos aparecia, desaparecia. E isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Consegui desassimilar, foi bem, foi bem interessante também. E é isso, né? Tenha uma ótima semana a todos. Olá, boa noite a todos. Bom, eu já fiquei bastante descoincidido já vindo para cá, e o campo aqui já estava formado, e eu vi o planeta Terra, ele vibrava muito, vi o Sol e a Lua girando por volta da Terra, e tudo sacudia demais. Mas eu vi muita cor rosa nesse momento também. No arco, recebendo da Tânia, eu senti muita paz e um calor assim bem gostoso. E eu vi o meu avô já dessomado, que fazia tempo que eu não via ele, e ele passando para mim algumas instruções. Foi bem, bem bacana. Aplicando na Tânia, eu vi muita cor prateada e azul passando entre ela e a Silvia, né? E eu vi ali meu amparador, ele trabalha muito com a cor azul e prata, né? E no pilar, assim, eu já saí fora do corpo. Eu fui aqui em cima do aproximário e era como se fosse um hospital, mas em forma de labirinto. E estavam sendo, as pessoas que estavam aqui recebendo tratamentos terapêuticos, com água, cor, acupuntura, pedras. Bem interessante. E a gente foi para fora do planeta Terra e eu vi a mesma cena. A Terra sacudia muito, o Sol e a Lua giravam muito em volta do planeta, e a gente estava assim, não só nós, né, eu, o parador ali, mas muita gente, várias raças de alienígenas, muita gente mesmo, fazendo força
ela estava girando em forma de anti-horário. Era uma luz assim verde musgo e a gente tinha que fazer força ao contrário, para, né, para rodar no sentido horário. Mas assim, eu achei que eu já voltei para o corpo, eu achei que tivesse no pilar ainda, a gente já estava no bolsão. E no bolsão, minha cabeça estava muito inchada, minhas mãos, eu estava com os ouvidos tampados. Aí eu comecei a exteriorizar a energia pelo ouvido. Aí eu fui melhorando, melhorando. E assim, aí eu vi muito, muito a África, né? Então eu exteriorizei bastante, que é do meu quadrante. No seto, eu senti muito frio, muito frio. Eu vi uma máquina enorme aqui também. Ela era verde por dentro e bege por fora. E os assistidos estavam do projeto Seta, estava dentro dessa máquina. Ela girava muito, muito forte. E eu senti muito a garganta também, igual a Cris falou, eu senti bastante a garganta, bastante incômodo na garganta. Aí eu terminei, não consegui desconhecer tudo, fui descoincidindo conforme o pessoal foi relatando, mas agora eu tô bem. Obrigada. Boa semana para vocês. Olá, Carlos, por aqui nós terminamos. Tem mais alguém aí? Chegou. Tá, É. joia. Obrigado a vocês aí que estão em Jundiaí, São Paulo, na nossa sede. A Andréia, pode trazer seus relatos. Oi, boa noite para todos. Eu comecei meio em cima da hora de novo, é, então na fase um sem percepções, depois na fase 2 eu fiz a autoaplicação em mim e depois me veio a professora Virgínia e eu fiz nela também um pouquinho. Na fase 3 do Pilar, eu vi pessoas que nem da semana passada, era um caminho, pessoas que subiam e pessoas que desciam, mas era as que subiam iam para outro lugar e as que desciam não assim não tinha ligações, era caminhos diferentes, mas um subia e o outro descia. Depois na UFIEX, eu percebi um paralocal também oval, é, mas ele era dourado, tudo dourado, assim, tipo ouro, assim. Ele era assim. E eu vi também pessoas antigas, com roupas antigas, tipo é, na época da monarquia, assim. Eu percebi. Na central de energia me deu um pouquinho de coceira no meu soma, mas pouca coisa. E depois, nas outras fases, eu apaguei, mas eu não lembro que fase eu vi também uma criança agachadinha, era um menino, tinha uns 8 anos, e ele estava olhando agachadinho, sabe, encolhidinho. Aí depois eu percebi que pegaram ele no colo e vi a traseira dele, tudo machucado. Mas eu não vi ele chorando, eu só vi ele e eu percebi que ele estava machucado quando pegaram, assim, aí o bumbumzinho dele estava tudo machucadinho. Ah, e fiquei apagando, voltando, depois fui para a fase 5, exteriorizei para todos os assistidos da noite, tudo, e no projeto Seta eu dei também de novo umas apagadinhas. Boa semana para todos e gratidão. Boa semana, Andréia. Obrigado pela participação. As melhores energias. A Obrigada. Lali estava aqui agora e saiu. Deve ter tido algum probleminha. Vamos adiantando então. Tânia, alguém aí com sincronicidade ou lembrou de mais alguma coisa? Olha, sincronicidade teve muitas. Aham. Luzes, gerador, a cor violeta, azul e prata foram as mais, né? Embora houvesse outras. Aparelho extrafísico, bem no alto do aproximário, que a Cris percebeu, eu também tive essa percepção. A Isabel também percebeu. Acho que mais. O Roberto no ambiente, a Natália, bastante rostos.
A forma oval foi você que viu, né? Um planeta, né, de forma oval. A Andrea também viu alguma coisa assim. Bastante ectoplasmia. Bom, foi o que eu consegui anotar. Crianças, bastante crianças, choro, enfim. Garganta, e a mudança de campo hoje foi assim, até o Edgar, que não põe blusa, sentiu frio, de tão gelado que ficou. Mas hoje foi muito mesmo. E foi isso. Ok. Eu não fiz a minha. Eu logo depois, durante o aproximar ainda, eu dei uma apagada, só vim despertar quando no projeto Seta, né? Aí acompanhei bem, mas eu costumo dizer que a Aprocin ela começa horas antes e horas depois. Eu ia comentar com a Zaid, comentar com ela que ela não me reconheceu. De manhã, quando eu despertei, depois voltei a tirar um cochilo, eu me vi numa escola, aí eu encontrei com a Zaide e com um rapaz. Na hora eu reconheci, eu falei, uai, Zaide, já encontrei com você algumas vezes fora do corpo. Ela olhou para mim assim, eu não lembro de você não, não me reconheceu. Não me reconheceu. Eu falei, ela não tem que ter certeza disso, ó, usando a questão da descrença, né? Opa, não sei se eu te vi. Eu falei, tá bom, Zay, tá tudo bem, mas eu te vi várias vezes e tinha um outro rapaz, e era numa escola e tinha muitas crianças. Eu fui lá, tava olhando umas coisas, deve ser a Escolex, né? E agora eu me sinto muito bem, estou muito energizado. A Vali não voltou, então deve ter tido algum problema. Vamos falar então do curso. A Zaide e o Toninho, eles não participaram porque ela teve um exame ontem, né? E precisou ficar no hospital e tal. Mas tá bem. Mas como eles não dormiram à noite, então hoje ela não ia participar. Ela falou que ia ser mais difícil, tá? Depois eu vou ligar para ela e falar que ela não me reconheceu fora do corpo. Vou falar, você Tá não me certo. reconheceu. É, chama a Cris para falar da TENEPS, do curso TENEPS. Olá, pessoal. Então, nós vamos para a segunda aula do curso TENEPS, nessa próxima quinta-feira. Estão todos convidados. O curso está muito bacana, foi muito bem elaborado. Enfim, a gente encontra vocês lá, tá bom? É isso. Boa Joia. noite. Boa noite, pessoal. Até quinta-feira no curso. As melhores energias para todos. Tchau, tchau.